Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, amados de Deus, nós queremos dar continuidade então ao tema que estamos meditando sobre as fortalezas da mente, abordando alguns aspectos, sobretudo da palavra de Deus, que nos indica o caminho de como superar, toda a desconfiança que esses pensamentos nos trazem. Essas armas espirituais, então, a fé, a palavra de Deus, o louvor, o dar glória a Deus. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, a palavra de Deus afirma que Abraão não se deixou abalar pela desconfiança, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Então, a desconfiança chegava, ele não se deixava abalar. Então, chegava um pensamento, um dardo inflamado do maligno, ele não se deixava abalar, mas dava glória a Deus e, portanto, se fortalecia na fé, e ele viu o cumprimento da promessa. Um dia, vamos meditar sobre esses passos de Abraão. Mas, por hora é isso, Não se deixar abalar pela desconfiança, dar glória a Deus, se fortalecer na fé, Uma ocasião, uma jovem missionária que havia perdido a sua mãe, que tinha falecido há poucos dias, e ela tinha recém-chegado na comunidade. Ela me procurou e disse: Dilson, eu gostaria de uma orientação sua de como eu posso superar esses pensamentos que têm me oprimido, me fazendo desanimar, me colocando para baixo. Eu sinto que é algo espiritual. E eu então disse para ela assim: tem sempre duas escolhas a serem feitas, para todos nós. Ou eu acredito nos meus pensamentos, que já vimos que nem todos são nossos, ou eu, então, acredito na palavra de Deus. E eu escolhi sempre acreditar na palavra de Deus, em detrimento da minha maneira de pensar, dos pensamentos que me vêm à mente. E, então, assim, se fortalecer na fé, como Abraão, dando glória a Deus, não se deixar abalar pelos pensamentos que chegam, muitas vezes, tirando a nossa paz. Quem de nós nunca acordou um dia entusiasmado, cheio de vida, cheio de Deus, e porque acolheu um pensamento negativo, perdeu todo o seu dia todo foi comprometido. Às vezes a semana, tem pessoas que vivem a vida assim, oprimidos pelos próprios pensamentos, É aquela ideia da fortaleza da mente. E ela entendeu isso, se alegrou, ficou feliz, e começou a colocar em prática. Eu te convido a fazer o mesmo, Escolha sempre a palavra de Deus. Se você se sente entristecido ou tentado a viver na tristeza, lembre que a palavra de Deus diz: a tristeza matou a muitos, meu filho, não deixe a tristeza te dominar. E ainda a palavra de Deus, de forma imperativa, nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Não em alguns momentos, sempre, em todos os momentos. Alegrai-vos sempre no Senhor. São Paulo ainda diz, repito, alegrai-vos no Senhor. Então, se você se sente desanimado, incapaz de realizar alguma coisa, a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu tomo posse desta palavra. Eu escolho sempre a palavra e não acolher os meus pensamentos. Foi assim com Maria. Maria é a nossa mãe na fé. Nesse aspecto, ela nos ensina como acolher a palavra de Deus, que é davar, faz aquilo que ela fala. Então, vamos, com a graça de Deus, neste dia, nessa semana, a partir de hoje, não mais acolher os nossos pensamentos como verdades absolutas, mas acolher sim a palavra de Deus como a verdade, o caminho e a vida, porque a palavra é o verbo, e o verbo é Deus, e o verbo é o Senhor Jesus. Então, que Deus nos abençoe, e que a paz e a misericórdia esteja com todos nós.